Boa tarde a todos. São exatamente 2 horas da tarde do dia 20 de junho de 2021. Meu nome é João Batista Silva. Eu sou licenciado em História pelo Colégio Católico Clarentiano. Eu fiz a minha especialização em Filosofia e Teologia, na Faculdade Única Grupo Prominas. E o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês aqui no ENSIC, no Encontro Nacional Clarentiano de Iniciação Científica, é justamente o meu TCC, né? O meu trabalho de conclusão de curso, que teve 2 orientadores. O professor Tiago Tadeu Contiero, que foi meu orientador da iniciação científica, ele também me orientou nesse trabalho de especialização, e a professora Elaine Bussi, que também foi minha orientadora. Eu fiz um curso de extensão com ela chamado Fundamentos Filosóficos, Noções de Ética, Estética, Política e Metafísica. Um curso de extensão da qual obtive nota máxima. Aí eu convidei ela gentilmente para ser minha orientadora nesse trabalho de conclusão do curso da especialização, né, o que ela prontamente entendeu. Eu fui orientado pela coordenação do ENSIC, que eu só poderia colocar um orientador. Então o outro orientador eu teria que colocar como coautor. Por isso eu coloquei o professor Tiago Tadeu Contiero, que foi meu orientador de iniciação científica, eu coloquei ele como orientador e coloquei a Elaine Bussi como coautora no trabalho, mas o texto ele praticamente foi escrito por... praticamente não, ele foi totalmente escrito por mim, né, sob a orientação do Tiago e da professora Elaine. Pois bem, qual foi o tema abordado no trabalho? Bom, nesse trabalho eu consegui juntar 2 coisas que eu sou apaixonado por elas. Que é o cristianismo primitivo e a filosofia do martelo. O cristianismo primitivo ele está aqui representado por um padre apologista do século II, que chama-se Justino, um mártir. E a filosofia do martelo é de Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX. Então agora eu vou seguir o roteiro, eu vou responder uma a uma as perguntas que nos foi sugerido responder, né, pela orientação do ENSIC. Então qual foi o tema abordado no trabalho? O tema é inicialmente traçar uma biografia bastante modesta do Justino e do Nietzsche. O Justino ele faz parte de um círculo social que nos estudos de língua inglesa são chamados de Early Church Fathers, que numa tradução literal significa pais da igreja primitiva. Ele nasceu no ano 100, nasceu na Palestina, e foi martirizado em Roma, no ano de 165. Nietzsche nasceu em Hocken, localidade próxima a Leipzig. Ele é um filósofo alemão do século XIX. Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1900 com 55 anos, vítima de sífilis e talvez até de demência. Então, após traçar essa breve biografia desses 2 autores, é de nosso interesse fazer, de forma bastante modesta, uma comparação entre ambos. Traçar um quadro comparativo, um panorama geral, e comparar esses 2 pensamentos, que é o pensamento apologético de Justino do século II com a crítica histórica filosófica kantiana do século XIX. Bom, qual é a importância e a justificativa de estudá-lo? Bom, a justificativa inicial que nós podemos apresentar é que é um trabalho bastante original, né? A originalidade é uma coisa fundamental nesse trabalho, porque poucos trabalhos acadêmicos fazem essa comparação entre a filosofia do martelo de Nietzsche e o discurso apologético de Justino, ou o discurso de qualquer um apologista do século III para trás, né? É muito difícil que compare com Nietzsche. Então, originalidade é um ponto fundamental, né, desse trabalho. Ainda falando sobre importância justificativa, nós poderíamos dizer o seguinte: que os estudos sobre o cristianismo primitivo eles estão mais concentrados a partir do século III, a partir de Santo Agostinho, né? Os estudos de Santo Agostinho para trás,
que é do século III para trás, a partir do século II, são mais escassos, né? Então parece haver lacunas na história do cristianismo primitivo a serem preenchidas. Lacunas a serem preenchidas na história do cristianismo primitivo. Qual o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho, como eu disse, é traçar uma breve biografia de Justino e Nietzsche e depois fazer uma comparação geral entre suas ideias. Qual a metodologia empregada? Como metodologia de pesquisa, foi usada a revisão bibliográfica, na qual procurou-se investigar em livros, dissertações, mestrados e outros artigos as premissas teóricas e metodológicas do nosso fazer teórico-prático. Essa foi a metodologia empregada. Quais os pontos principais da discussão? Em seu livro Anticristo, de 1895, Nietzsche dirá a frase: o cristianismo é platonismo para o povo. Não pegou? O cristianismo é platonismo para o povo. Ele dirá isso porque ele está absolutamente convencido de que ninguém entenderia Platão. E que Platão é um filósofo muito erudito, Platão é um filósofo muito culto, ele vem de um outro tempo, quer dizer, a linguagem é uma linguagem de certa forma dura, tem que ter um tratamento para nos aproximarmos desse pensamento. Mas quando Platão é traduzido em religião do amor, ele se torna acessível aos fracos e oprimidos. A visão de Nietzsche aos ressentidos. Justino estudará muito o platonismo e irá propor o seguinte. Ele vai dizer, olha, existe o Logos espermáticos, que é uma semente do divino, que se revelou aos patriarcas judeus, Abraão, Isaac e Jacó, se revelou a Moisés no êxodo judeu do Egito, e se revelou inclusive aos gregos na forma de conhecimento. Uma semente do divino se revelou. A semente do divino se revelou. Então, Cristo, na visão de Justino, é o ápice da revelação de Deus ao homem. É o Logos encarnado, é a própria verdade encarnada. Ápice da revelação de Deus ao homem. O próprio Logos encarnado. Esse é Cristo na visão de Justino. Então, agora chegamos à parte final, que é o estudo propiciou quais conclusões? Justino buscará empreender uma associação dogmática entre a filosofia grega e o advento da revelação dos evangelhos, buscando de todas as formas responder a pergunta: como seriam julgados aqueles que viveram antes de Cristo, se Cristo é o ápice da revelação de Deus ao homem? Para isso, Justino faz uma reviravolta e afirma categoricamente que era possível ser cristão antes de Cristo. Ele cita Sócrates e Platão como exemplo. É interessante porque é como se Justino olhasse para o texto de João, seu capítulo 1, que diz: o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele pensasse assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada que se fez teria feito. É mais ou menos essa a visão de Justino. Já na visão de Nietzsche, o cristianismo é uma continuidade do platonismo levado ao extremo, ou seja, religião do amor. Para ele, Jesus Cristo falava de luz interiores, sentimentos nobres, sentimentos elevados, que nunca se mostrariam raivosos, que nunca se mostrariam violentos, que nunca se imaginariam vingativos, que nunca se imaginariam colocando homens contra homens. É uma fé simples. As palavras de Nietzsche: o reino dos céus não tem um ontem nem um depois de amanhã. Ele está em toda parte, não está em lugar algum. Vou repetir. O reino dos céus não tem um ontem nem um depois de amanhã. Ele está em toda parte, não está em lugar algum. Assim eu encerro minha participação no ENSIC.